Paz e graça, Igreja do Avivamento. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente fazer uma reflexão sobre a palavra. E eu gostaria nesse momento, antes de nós iniciarmos, fazermos uma oração, buscando no Senhor a revelação para esse momento. Senhor, amado Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entramos em Tua presença nesse momento, Deus amado, a pedir ao Senhor, Deus, a direção, meu Pai, naquilo que estamos fazendo nesse momento, para que, Senhor Deus, a Tua presença, a Tua vida, o Teu viver, venha estar, meu Pai, transbordar, meu Senhor, dentro de cada um de nós. Peço que o Senhor visite nesse momento cada pessoa que está ouvindo, que está vendo esse vídeo. Meu Deus, que o Senhor venha nesse momento acampar os Teus anjos em volta desta pessoa. Que o Senhor venha guardar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor venha falar, meu Pai, no profundo, meu Senhor Deus. Que o Senhor venha falar, meu Pai amado, na essência da vida de cada um deles. Que o Senhor venha tocar a sua alma, o seu espírito, a sua vida. Que o Senhor venha trazer sobre eles, meu Senhor Deus, a Tua manifestação, a manifestação do reino. Meu Senhor, quebrando todo e qualquer jugo de maldição e trazendo sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, meu Senhor, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, receba neste momento a Tua vitória para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Eu estou com a nova versão internacional. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E lhes assegurou que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui então nós estamos diante de uma passagem em que o Senhor, Ele traz a autoridade para tirar o sofrimento de uma casa, de uma família. É um pai que está sofrendo junto com o seu filho a respeito de uma situação em que a palavra do Senhor diz que esse menino, ele tem ali um sofrimento, e esse sofrimento traz sobre toda a casa um peso, né? Eu fico imaginando o sofrimento desse pai, a necessidade que ele tem de ver o seu filho bem, porque a primeira coisa que Deus me fala, né, pastor Jonas, a respeito do sofrimento desse pai, dessa casa, dessa família, e a autoridade de Cristo em nos tirar dessa situação. A autoridade de Cristo quando entra na casa de alguém, e quando ele entra para tirar o sofrimento existente ali naquela casa, né? Queria, antes de tudo, né, que o pastor Almir, o diácono Almir, se apresentasse, né, para a igreja. Também queria aproveitar antes, né, de vocês, eu sou o bispo Cícero da Igreja Apostólica Vida para as Nações, para aquele que não nos conhece. A paz, igreja, eu sou o pastor Jonas,
debaixo da cobertura do Bispo Cícero, na Igreja Vida. Eu sou o Diácono Almir, também sou da Igreja Apostólica Vida, Igreja em Célula no Modelo dos 12. Estamos aqui também para compartilhar com vocês acerca desse feito de Jesus, acerca desse milagre de Jesus nessa família. E dentro desse estudo nós pretendemos passar para você a realidade de que muitas famílias se encontram acerca desse sofrimento, acerca de dificuldades e problemas internos dentro da família, e que muitas vezes nós como família recorremos a várias situações e métodos para resolver esses problemas que não resolvem verdadeiramente. Essa família era escrava por algum tempo, essa família sofria por um determinado tempo, né, com esse filho, e com certeza nesse período eles buscaram algumas soluções, Com certeza. né, não sucedidas, né, não bem sucedidas. E aí eles foram parar em Jesus, né? E aí a palavra diz que esse homem, você imagina o sofrimento dele, porque ele chega até Jesus, o versículo 15 diz, né, Senhor, o pai chegando, né, tenha misericórdia do meu filho. Aí ele dá o diagnóstico, né, no diagnóstico ele fala para Jesus como que o menino está. Aí fala, essa versão diz assim, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. A situação em que essa família chega, e aí a situação em que as famílias estão em busca disso, de sair do sofrimento. Aqui o pai, nessa versão, fala sofrendo muito, né? E nós sabemos que Jesus ele tira o sofrimento, né, pastor Jonas? Ele tira o sofrimento da família, né? E o que me chama a atenção é essa questão aqui, que ele descreve esses ataques, né? Ataques. Então, a gente pode dizer que esse menino, ele tinha epilepsia. Epilepsia, né, que é um distúrbio mental, né? Que, cientificamente falando, é um distúrbio mental que pode ser reversível, né? Ou seja, ele tem os ataques, mas ele volta depois na situação inicial. Mas que para essa família, eles perceberam que não era simplesmente um ataque, né, de epilepsia, mas ele tinha algo mais, era uma doença espiritual. Então, além da doença, era também espiritual. Havia um demônio agindo ali, né? Os ataques, a necessidade de levá-lo à morte. Tem essa questão. Além do ataque, o pai percebia essa necessidade de lançar no fogo, de lançar na água, de trazer um sofrimento, uma dor, né? A levá-lo à morte. E bispo, assim, dentro desse estudo de água e fogo, que foi algo que chamou a atenção, de como esses ataques levavam ele ora para a água e ora para o fogo. E aí, dentro desse contexto, eu estive estudando e pesquisando acerca disso, como era essa água, o porquê da água e o porquê do fogo. Nós verificamos que quando ele era lançado ao fogo, havia uma aflição, um desespero, um espírito que lançava ele ao fogo para tirá-lo da vida, para queimá-lo literalmente. E quando fala de água, no sentido espiritual de sufocar, né? Da agonia, né? Que são situações de fogo, aflições, né? E a situação da água, que um indivíduo, quando está dentro de um contexto de água, um sufocamento, um afogamento, ele tem o quê? Um sofrimento muito grande, uma agonia, porque é de 3 a 4 minutos para um ser humano morrer afogado, por exemplo. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, então, a questão da enfermidade, porque existe essa enfermidade, essa doença. Sim. Né? Mas também a descrição da escravidão espiritual. Né? E aí no versículo 16, quando fala assim, né? E o pai falando, né? Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha, né? E aí a gente tem dois momentos aí. A gente tem um momento
da presença da família diante de Jesus. E aí a gente entende que não é o primeiro contato que ele tem com Deus e vamos colocar, se eu posso dizer assim, com as pessoas de Deus. Então, antes dele conseguir falar com Jesus, ele conseguiu falar com os discípulos. E aí também, né, ele conseguiu falar com os discípulos. E os discípulos não conseguiram resolver. Suprir a necessidade dele. Aí eu digo, por que será? Na verdade, isso também me intrigou, assim, quando eu verifiquei essa situação. Discípulos que sabiam o que o mestre havia ensinado, conhecia e já vivenciavam, né, os milagres, né, do mestre. E aí a situação fica o porquê eles não conseguiram. Porque existem situações na sua família, na sua casa, que você não consegue resolver. Às vezes você procura homens e mulheres de Deus que não conseguem também resolver o seu problema. Essa é uma questão, né? Pessoas que sabem quem é Deus, sabem do poder que Ele tem, mas parece que a vida não condiz, né, com o que está escrito na Bíblia. E aí Jesus é bem bravo, né? É bravo nesse momento, né? Exatamente. Porque mesmo a gente sabendo que o Senhor ele é onipresente, né? É igual Deus, né, trouxe no meu coração há uns dias atrás. Você quer coisa mais linda, porque nós não somos onipresentes. Só Deus é onipresente. Mas quando nós temos comunhão com o Espírito de Deus, nós temos comunhão com o Espírito que é onipresente. Então ele vai trazer sobre você tudo aquilo que ele está vendo. Ele traz aquilo, Deuteronômio 29, versículo 29, que diz que aquilo que é revelado nos pertence, aquilo que é oculto pertence a Deus. Então assim, tudo que nós precisamos saber para aquele momento em que nós estamos, o Espírito que é onipresente, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos mostra. E aí eu entendo que Jesus nesse momento, como homem 100%, ele aqui está, mas ele está em plena comunhão com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, com Deus Pai. E eu posso dizer, né, fico tranquilo em dizer que ele já sabia. Esse momento, o Espírito de Deus já tinha dito a ele. E aí quando o homem vem e fala, olha, eu fui até os seus discípulos, né? Imagina, né? Nesse momento Jesus o pai, né? Fala assim, já foi aos meus filhos, já fui. E eles não fizeram nada. E aí Jesus fica furioso com os discípulos por não conseguirem efetuar o trabalho. E aí Jesus fala, né? Geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Olha só. Aí, deixa eu cutucar vocês um pouco. Por que Jesus ficou tão bravo? Por que ele ficou? Por que essas palavras tão pesadas? Porque ele está falando dos discípulos, que futuramente são os apóstolos. Ele não está falando da multidão. Ele está falando dos discípulos, né? Daqueles que estão ali com ele, aqueles que falam, não, eu tenho um chamado, né? E aí eu estou lá falando, não, estou com Cristo, eu quero viver o Evangelho e tal. E aí é para esses, para os líderes. Jesus está falando para aqueles que estão na escola de líderes do Espírito Santo. E está ali, aí ele fala, né? Geração incrédula, né? O crente. Está falando do crente. Geração incrédula e perversa. É o irmão que está na igreja todo domingo, o irmão que está na célula, aquele que vai para o encontro com Deus, aquele que está cuidando de pessoas. E o Senhor falava, geração incrédula e perversa. Aí quando ele fala, até quando terei que suportá-los? Por que ele fica tão bravo, pastor Jonas? Acho que a questão do... né, quando tem aquela passagem que quanto mais lhe é dado, né, mais lhe é cobrado. Então assim, eles já andavam, já tinham visto, já tinham tido as experiências, né, com Deus naquele momento, e mesmo assim ainda não tinham convicção, né, do poder de Deus naquele momento para poder fazer a cura.
E tinha também, que é uma coisa que me chama a atenção, que é no capítulo 17, que Jesus estava subindo ao monte. E os discípulos não estavam com ele ao monte, somente 3 subiram. E os discípulos que não conseguiram, né, que na verdade presenciaram no primeiro momento o menino, são aqueles que não foram ao monte com o Senhor. Olha só. São discípulos que ficaram, em vez de seguir ao mestre ao monte, a oração não. Olha só, né? E aí a falta de convicção, que a gente vai falar um pouquinho, que é a falta da fé. Um pouquinho a gente vai falar para frente, né? Porque na realidade, os discípulos não tiveram a fé suficiente, a convicção. Já carregavam a autoridade, porque Jesus foi bravo, porque assim, vocês já têm, né? Já está sobre vocês. Por que vocês não fazem aquilo que já está sobre vocês? Eles tinham a autoridade dada, já liberada, mas a autoridade ela tem que ser acompanhada com a fé. É igual, por exemplo, posso dar um exemplo assim: a pessoa ganha um carro, mas ela não sabe dirigir. Aí você fala assim: fulano, você pode vir aqui na igreja? Aí fala: posso, mas eu vou demorar um pouquinho que vou pegar um ônibus. Fala: mas você não tem carro? Eu tenho, mas eu não tenho a carteira de habilitação. Aí a gente fala: não, tudo bem então, né? Providencia a carteira de habilitação. Agora, você pega um caso assim: fulano, eu preciso de você aqui agora, né? Eu sei que você tem carro, 10 minutinhos você está aqui. Fala assim: ah, mas eu vou de ônibus. Por quê? Né? Você não tem carteira de habilitação? Eu tenho, mas eu tenho receio de dirigir. Aí você fica bravo, né? Mas eu preciso de você aqui. Você já tem a carteira de habilitação. Agora eu vou ter que ficar 30, 40 minutos aqui, você com o carro na garagem, porque você não quer pegar teu carro. Eu acho que é isso, é assim. Não é que o Senhor é bravo dessa forma com todos, mas Ele é bravo quando já ensinou, já deu, já está sobre a pessoa, né? E ela não tem a convicção. Ensino, né? Ensino aqueles que eu amo, né? Então assim, existia o amor, existia a entrega, então vai ser repreendido, vai ser cobrado. E essa fúria, né, que Jesus fica furioso com os discípulos, você leva isso para dentro da família, né? Vamos falar da família brasileira, dentro da casa da família. O que acontece, imagina Jesus também furioso com a família hoje, né? Você que está ouvindo esse vídeo, você que está assistindo, dentro da sua casa, um problema que você, pela autoridade dada já na sua vida, por você conhecer a palavra, você deveria resolver. E essa autoridade já dada aos discípulos e com a fé também, você mesmo já poderia resolver esse problema. E muitas vezes você recorre à igreja clamando por Jesus algo que você já sabe como fazer. Se o diabo tem feito isso dentro da sua casa, dentro da sua família, com os seus filhos, algum familiar seu está passando por alcoolismo, droga, está passando por alguma dificuldade, enfermidade, eu queria te dizer que essa autoridade já é dada a você que crê, a você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a você que tem vivido uma vida de testemunho. Glória a Deus. E aí, versículo 18, Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, glória a Deus, saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. É exatamente isso, né? A autoridade de Cristo sobre a vida de todo aquele que é de Cristo, todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, todo aquele que o tem como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, todo aquele que tem sobre a sua vida o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que aceitou Jesus Cristo, aceitou o seu sacrifício e a sua ressurreição. O Senhor está dizendo para você exatamente o que Ele disse para os discípulos: eu já lhe dei a capacidade de sair do sofrimento em que você está. Basta você crer e você viver aquilo que eu te ensinei e ter a convicção que é o exercício da fé, né? Então é exatamente isso, né? Que você venha aprender a ter o exercício da fé. Nós buscamos o aperfeiçoamento na nossa vida cristã. Quanto mais vivemos com Deus, mais entendemos que temos muito que aprender, mas o que nós precisamos é seguir adiante,
em busca daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. A cada ensino dado, a cada revelação dada, Deus tem algo maior, né? Algo novo para te dar. É inesgotável as novidades do Senhor sobre as nossas vidas. Então você precisa crer, né, no poder de Deus, na manifestação de Deus. Voltando ao texto, o menino ficou, né, curado. E aí que eu quero chamar a atenção, né, de vocês. Duas coisas que esse versículo me chama a atenção. O demônio foi expulso e ele foi curado. São coisas diferentes. Quando o pai vem e fala, olha, o meu filho está possuído por demônio, né? Possuído por demônios e ele tem ataques. Exatamente. Então tem ataques. Aí Jesus ele trata duas coisas desse menino. Duas coisas. O expulsar e o curar, professor Jonas. E aí? Como é que você vê isso? Então aí Jesus separa, apesar de a gente tratar às vezes, muitas vezes como uma coisa só, né, tudo no lado espiritual, tudo no lado na questão espiritual, toda doença ela tem o seu foco espiritual, né, ela tem de repente a tua raiz espiritual, mas ela também existe o cuidado do corpo, né, existe uma necessidade de curar o corpo, e aí você tem que tratar o espiritual e tratar o corpo. Aqui Jesus ele opera um milagre, tanto, né, da expulsão quanto da cura. Mas aí a gente aprende também que como são coisas separadas, que nós também devemos cuidar do templo do Espírito, né, do nosso corpo. E aí a gente tem, pegar você, e a questão de médico, remédio, onde que fica isso? A gente não ignora? Olha, nessa parte eu achei fantástico o seguinte, nós temos duas situações que é resolvida somente com uma palavra. Jesus não dá duas determinações para cura, uma para cura e outra para expulsão do demônio. Ele não fala, olha, agora sai o demônio e agora você está curado. Não, ele, por uma palavra, quando esse demônio sai debaixo da palavra do nosso Senhor, do nosso Deus, automaticamente a cura. Então, se você tem uma vida espiritual, se você tem uma fé diferenciada e se você tem essa autoridade, quando você determina isso, automaticamente o seu corpo físico ele é curado. Ele é curado. Embora cientificamente existem tratamentos, embora cientificamente existem métodos para tratar essa doença e esse problema, mas nesse caso nós entendemos claramente que dentro dessa situação houve-se um comando no singular, não foi plural, para que fosse estabelecido duas situações, uma de cura e outra de expulsão de demônio. Então eu entendo com isso, quando eu retiro esse demônio, quando eu retiro essa legalidade, quando eu fecho essa legalidade e esse demônio é obrigado a sair pela autoridade do nome de Jesus, automaticamente é estabelecido a cura dentro da minha casa, da minha família, dentro da situação de saúde do meu filho, da minha filha, dos meus amigos. Quando o demônio sai, automaticamente a cura é estabelecida. E aí a gente tem que entender o seguinte, que a nossa incredulidade, né, perversidade, porque Jesus fala que discípulos, né, incrédulos e perversos, né, dessa versão, as duas palavras, né? E é bom lembrar que a questão, Deus deixou os médicos para que a gente possa então respeitar o diagnóstico médico, respeitar a medicação, mas sabendo que temos a autoridade para que a gente possa receber a cura. Se não recebemos, a gente tem que ter a consciência que nós estamos dentro daquilo que Jesus está dizendo aqui, a incredulidade e a perversão. Então, ser perverso, ser incrédulo, dentro do contexto, está nos dizendo que a nossa falta de fé, de comunhão com o Espírito Santo faz com que a gente não venha a ter naquele momento a liberação de Deus para a cura daquela enfermidade. Então,
Então a medicação ela tem que estar aí por uma questão natural, no mundo natural, situação natural, da circunstância natural, para que a gente possa cuidar do templo, não dentro daquilo que Deus tenha colocado de forma absoluta, do poder da palavra, mas para dar continuidade naquilo que nós aí estamos fazendo. Como a questão mesmo do tomar o remédio, né? Então, até mesmo nós, quem já não tomou algum aspirina, né? algum remédio, Doril, né? Então, o que nós precisamos entender que nós temos aí duas situações. Então, nós temos a questão da cura sobre a enfermidade, né? E a expulsão de demônios. E aí o versículo 18 diz que Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado, né? Porque há nesse momento então a cura e a libertação, e nós temos essa autoridade, né? Deus já liberou essa autoridade, como está escrito em Isaías, né? 53:4, né? Que fala que o Senhor já levou sobre si as enfermidades, né? E o Evangelho de Mateus fala que o Senhor deu autoridade para os sinais acompanham aqueles que creem, e deu autoridade para que a gente venha expulsar demônios. Então nós temos que entender que a nossa imposição de mãos, quando você impõe as mãos, você tira as enfermidades, e você tem autoridade para expulsar demônios, né? Que você venha entender que o Senhor já liberou isso sobre a tua vida. Você já carrega isso em você. O que você precisa é aprender dentro da comunhão com o Senhor, ter essa liberação, né, para que você possa levar isso para dentro da tua vida, da tua casa, da tua família. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Por que, pastor Jonas? Eu tendo essa autoridade, Deus já nos deu essa capacidade e as coisas não acontecem. Então, antes de repente aqui no versículo 20, o próprio Jesus responde isso. No capítulo 17, no primeiro versículo mesmo de Mateus, tem uma passagem interessante que diz assim: 6 dias depois, né, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. E somente esses discípulos estavam com Jesus. Ou seja, quando o menino chegou para ser atendido, né, o primeiro ali que recebeu, né, esse pai, foram os discípulos que ficaram. Então, por qual motivo esses discípulos não estavam com o mestre? Por que eles não estavam ali em oração e santificação com o mestre? Então, isso eu acho que é o primeiro momento deles não terem conseguido ali ter convicção para efetuar aquele milagre. E aí o próprio Jesus, né, no versículo 20, ele diz, né, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. Então, esse buscar essa santificação é que vai nos trazer essa convicção, esta fé para poder efetuar os milagres. E ainda digo que esses discípulos, por ser discípulo e pela autoridade derramada, não aconteceu com eles aquilo que aconteceu com aqueles homens que foram expulsar demônios em nome do Deus de Paulo, que saíram lá surrados e nus. Então os discípulos ali foram livrados pela autoridade que Jesus já tinha derramado, porque pela santificação eles não conseguiram a cura, mas Deus ali os protegeu para que não fossem humilhados. E quando Jesus então ele passa a explicar para os discípulos a respeito da pequena fé, né, da incredulidade, da perversão, Almir, ele fala que, ele explica que essa espécie, essa casta, né? Não é casca, né? Não é casta. Não é casca, é casta, né? Que esta casta de demônios só sai por oração e jejum, Almir.
você entende disso? Isso assim, eu vejo muito importante dentro da palavra. Todas as vezes que eu estou dentro do contexto bíblico, eu me coloco dentro da história. E a partir do momento que nós estamos aqui a falar, né, desse milagre de Jesus acerca desse jovem, dessa família, eu me vejo no meio da multidão, olhando a responsabilidade de Jesus acerca dessa situação. Jesus não tal somente deveria ensinar os discípulos, né, a como fazer, como expulsar, como agir com a sua fé, mas existia ali também duas multidões, uma que o acompanhava e uma que veio com a família para ver o que seria feito com o filho, se haveria ou não um milagre ou a expulsão daquele demônio, que estava também aprendendo ao ver Jesus explicar aos discípulos como exercer a fé, como ele deveria proceder para que isso acontecesse o milagre, Então, dentro chaves para o milagre. Exatamente. Dentro dessa situação da chave, a gente verifica a hierarquia, né, desses demônios, dessa casta. Quando fala casta, eu estou falando da hierarquia de demônio, que não é tal somente um demônio. Existem uma hierarquia de demônios que agem nas famílias, né, hierarquias de demônios que agem no alcoolismo, nas drogas. Então, os discípulos, talvez até naquele momento, não havia, né, encontrado essa hierarquia, que eles também não conseguiram. Então, eles tentaram. Então, você, família, você que está ouvindo, você que é cristão, que não é cristão, eu gostaria que você se atentasse para esse detalhe. Porque às vezes, dentro da sua casa, da sua família, você tem orado, você tem até tentado expulsar algum tipo de mal dentro da sua casa. Talvez o alcoolismo com o seu esposo, talvez com a sua esposa, né? Nós temos muitos casos, né, de mulheres dentro do alcoolismo. Talvez as drogas, né, seja no sexo feminino ou masculino dentro dos lares, dos filhos. E você, mãe, você, pai, tem orado. Talvez você é um cristão, talvez você tenha ido na igreja, e esse mal não sai. Este mal não é expelido dentro da sua casa, e aí você faz aquilo que os discípulos fizeram. Você vai no particular com Deus, e você interroga o nosso Deus, o Senhor Jesus, e diz: Senhor, por que isso não sai de dentro da minha casa? Por que o meu esposo não deixa de beber? Por que o meu filho não sai das drogas? Por que meu filho não sai da prostituição, da bebida? E aí Jesus explica não somente para os discípulos, como para aquelas multidões que estão ali ouvindo e assistindo, como se deve proceder. Então ele diz: olha, a caça de demônios, né, hierarquias de demônios que existem, só sai com 2 métodos. Primeiro, orar, e o segundo, jejuar. Então eu queria dizer para vocês: se você está jejuando e esqueceu de orar, está errado. Se você ora e não jejua, também não vai conseguir. Então, isso, eu devo ter uma vida de jejum e oração para que eu consiga efetuar tal feito. Sim. E isso com sabedoria, né? Com comunhão com o Espírito Santo, para encontrar a medida certa para tal, sem exagero. Todo exagero é um pecado. Então você tem que ser conduzido, direcionado, governado por Deus. Você aprender a viver a presença do exercício da fé. Que isso é um exercício da fé, para que você venha a ser livre de qualquer situação contrária à vontade absoluta de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, né? Então eu quero aqui deixar para você esta palavra da parte do Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa ter liberdade no teu coração, né? Porque a palavra diz que a palavra do Senhor tem que estar cravada no nosso coração. Então, que seja cravado no teu coração a palavra do Senhor. E essa luta, eu digo para você, ela é pequena diante da grandeza de Deus. Você já pode ter ouvido isso, isso já pode ter virado um jargão na tua vida ou não, mas eu quero dizer para você, que você dê a oportunidade que Deus precisa. Acredite, lance-se para que você possa viver aquilo que esse menino viveu, para que você possa viver isso que essa família que está dentro desse contexto bíblico viveu. A solução que parece que não chega, né? O desejo de sair de um sofrimento que parece que não sai, mas que no momento em que o Senhor se coloca na tua vida e
que você permite que Deus entre na sua vida, então vai acontecer com você o que aconteceu com essa família. Vai acontecer na sua família o que aconteceu nessa família. Eu quero que você acredite, que você receba e que você viva esse milagre, porque Deus, Ele tem para você uma vida sem demônios, uma vida sem dor, uma vida sem enfermidades. Você precisa crer nisso, porque é bíblico, é uma promessa que você carrega como cristão. E se você deseja fortalecimento para você viver isso, eu quero te convidar a estar conosco em um dos momentos de adoração, cultos de adoração, momentos em que o Senhor nos agrega, nos reúne para invocar o seu nome, né? Nós estamos, onde mesmo que a gente está, né? Qual é o nosso endereço? É a rua o quê? Nosso endereço? É Rua Anita Malfatti, número 60. Número 60. Onde que a gente está? Onde que a gente está? Perto de onde? Ao lado do Cercadão. Ao lado do Cercadão, bairro do Cercado Grande, né? Bairro do Cercado Grande, em Budas Artes, São Paulo. Budas Artes, São Paulo. E os dias de culto, pastor? São aos domingos, às 18 horas e quarta-feira, às 20 horas. Às 20 horas, né? E nós queremos aqui estender esse convite a você, a sua casa, a sua família, né? Quero estar encerrando esse momento, orando por você. Gostaria que você orasse conosco nesse momento, que você colocasse o seu pensamento em Deus, né? E deixe que o Senhor fale através dessa oração, né? Ao seu coração, à sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço, Deus, que o Senhor envie anjos, meu Senhor, meu Pai, envolva essa vida. Meu Deus, que o Senhor venha tratar essa vida, meu Pai, como ela tem que ser tratada. Meu Deus, o teu amor corrige. Então corrija o que tem que corrigir, tire o que tem que tirar, meu Deus. Acrescente o que tem que acrescentar. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o poder da ressurreição entre dentro dessa casa nesse momento, envolva, Senhor, essa vida, envolva essa família. Visite nesse momento cada membro dessa família, aonde essa pessoa estiver, que ela venha ser visitada por Ti nesse momento. E que, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que a vida, meu Senhor Deus, do Senhor esteja presente. Meu Pai, arrancando, Deus, tudo e qualquer moléstia, dor, praga. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, tire, Deus, toda dor, toda enfermidade. Toque em cada célula desse corpo. Envolva essa alma, esse espírito, Senhor. Meu Deus, que o milagre, a cura, meu Senhor, meu Pai, a vida, a vitória sobre essa situação, meu Senhor, essa pessoa receba nesse momento, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.